Voltamos aqui com o nosso segundo bloco, com o nosso tema de hoje, por que devemos celebrar? E não esquecer que o sorteio, para quem quiser participar do sorteio, tem que ligar. Não adianta só mandar o WhatsApp, que aí não vai participar. Então, quem está querendo participar para receber o presente do terço, vai ter que ligar no nosso telefone, né? Exatamente. E olha, tá valendo a pena, hein? É isso mesmo, né? Muito bem. Olha, gente, hoje nós estamos, como sempre, agora a foto pode ser por WhatsApp. A foto vocês podem mandar por WhatsApp, que você envia a foto da sua família. Nós já temos aqui os retratos de família. Aliás, uma boa oportunidade para a gente compartilhar com vocês esse momento dos retratos de família para vocês que já mandaram e que agora vão estar aqui com a gente na nossa família, na nossa casa. Olá, olha, nós já estamos aqui a postos, por quê? Porque agora é o que nós queremos ouvir de vocês. Aquilo que vocês mandaram para a gente, continuem mandando a sua pergunta, que é o que a gente quer fazer agora com vocês. Comentar, porque vocês estão aqui na nossa casa conosco e é aqui que nós vamos conversar com vocês. Olha lá o que a Júlia nos mandou, hein? Boa noite, aqui é Júlia de Jardim, Ceará. A lembrança que eu tenho do Natal era que eu era pequena e uma mulherzinha lá na minha casa, eu moro um pouco longe de Jardim, pedia a mamãe para vir uma de nós, que era muita. Aí eu dizia, mamãe, deixa eu ir, eu vinha. Quando eu chegava no jardim, que nós moramos no sítio, aí tem aquelas luzinhas, aqueles pisca-pisca, eu chegava na igreja, ficava olhando, acabava dormindo e não sabia de nada. Depois a mulher chamava, depois que passava a missa, chamava e nós vinha embora, de pés. Era um pouquinho longe, nós vinha de pés. Que gracinha, né? Que gracinha, quando a gente é lembrança. criança, essas lembranças são muito marcantes, né? E o gostoso também é que essas lembranças mais simples são aquelas que nos remete para a vida do aniversariante do Natal, que era uma vida muito simples. Olha, temos outra da Neide. Oi, boa noite, me chamo Neide e moro aqui na Bahia. Vocês formam um lindo casal. Eu adoro esse programa de vocês. Vocês explicam muito bem para as famílias. Um forte abraço, Neide. Ah, que delicadeza, muito obrigada. Neide. A gente agradece de coração e a gente se esforça um pouquinho para conseguir passar essas coisas que também nós aprendemos um dia para vocês e com certeza aprendemos muitos aqui também, né? Exatamente. Muito obrigado, Neide. Olha lá, esse já está chegando, estamos chegando pelo Instagram também. Pelo Instagram que temos. Também curta a nossa página no Instagram, pode mandar perguntas por lá também, que a produção coloca aqui muito legal para vocês. E gosto de comemorar todas as datas aqui, mas me canso muito, queria ter leveza. Como é isso mesmo, a gente se cansa, isso é natural, não tem como fugir um pouquinho desse cansaço, mas podemos, com um pouco de virtude, podemos levar isso com leveza sim. Igual a gente dizia no primeiro bloco, o bom humor é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção e também nós não reclamarmos. Isso é uma coisa que vai deixando pesada a nossa vida, o nosso dia, as pessoas que estão à nossa volta. Então, a gente tem que cuidar dessas pequenas coisas, mas o cansaço, ele vem, não tem jeito, todo mundo se cansa e faz parte, né? Você sabe que quando eu ouvi ela falando, eu me lembrei de um grande desafio para todos nós, que é ser ao mesmo tempo Marta e Maria. Lembra? Marta corre de um lado para o outro, tal, daqui a pouco chega e para Jesus.
Você não se importa que só eu estou trabalhando aqui, a minha irmã fica aí? E aí toma uma bronca muito carinhosa de Jesus, mas Maria escolheu a menor parte. Mas o nosso desafio é ser os dois. Temos de ter uma vida ativa, porque senão as coisas não acontecem, mas quando a gente está também atento à voz de Jesus que nos fala, a gente consegue esse equilíbrio de ser Marta e Maria. Então fica talvez até um propósito para a preparação desse Natal, na preparação da festa, compaginar as duas coisas, um pouco de Marta e não se esquecer que Maria pegou a maior parte, que era ouvir o ensinamento de Jesus. Olha lá, não gosto de comemorações, pois na minha família só dá confusão. Na sua, será que é só na sua que dá confusão? Sabe o que eu estava falando? Tem aqueles lugares, né? Que, talvez, já que você confessou que na sua acontece isso, tem aqueles lugares que tem um problema assim. A cunhada que vai chegar na hora e não vai ajudar. E a irmã que vai ficar muito brava com a cunhada que chega na hora e não ajuda. Ou aquele tio que a gente já sabe que vai beber demais e vai dar trabalho. Ou aquele outro que vai acontecer aquilo. Ou aqueles dois irmãos que há 10 anos não se conversam e a gente tem esperança de que nesse Natal finalmente vai voltar a conversar. Isso acontece em toda a família, a sua não é diferente das outras, mas é aí que nós somos chamados a ser sal e luz. Essa é que é a missão do cristão, ser sal e luz, que a gente leve a nossa alegria e que a gente seja na nossa família esse ponto de união, em que as pessoas podem se apoiar e que a gente traga essa alegria no sentido de não ser confusão, mas ser de verdade um momento de confraternização. Não desanime porque tem esses acontecimentos ruins, porque o menino quer nascer precisamente ali. Olha lá, temos outra pergunta. É duro querer celebrar e não ter condições financeiras para isso? Então, e aí? O que nós vamos fazer, celebrar e não ter condições financeiras? Nós sempre temos que olhar para o presépio. Tinha condições financeiras, não tinha lugar para aquele menino, o aniversário é dele. E é um aniversário de um menino que nasceu num estábulo entre animais, que tinha vaca, ali tinha cheiro de estábulo, e nasceu ali porque não tinha lugar para eles para uma hospedaria, porque em nenhum lugar que ele quis nascer. Então, a falta de recursos econômicos não é motivo. Nós podemos celebrar com aquilo que nós temos, mas fazendo com um pouco mais de amor. Essa comemoração não quer dizer grandes banquetes, coisas que tenham gastos extraordinários, mas aquilo que nós temos, aquilo que os nossos recursos permitirem, mas que não falte um toque de delicadeza, que não falte amor nessa preparação. As crianças em casa gostam muito de assistir, né, um filminho que retrata isso, que é uma família muito simples, que vão à missa e depois voltam e vão celebrar com um pedaço de pão que tem em casa, mas com um sentido muito profundo, e toca muito eles. Então, é assim que a gente celebra, mesmo sem recurso nenhum, o que vale é o que está no nosso coração e o que a gente põe o empenho para acontecer, né? Exatamente. Outra pergunta. Gosto mais do silêncio do que das comemorações, mas nunca consigo. Olha, temos tempos para o silêncio, temos tempo para as comemorações, temos as duas coisas. Nós temos um genro que também é mais quietinho. Quando ele chega naquele monte de cunhada e cunhado, né, o Ayrton fica meio até desnorteado ali, então ele também preferiria um pouco de silêncio. Podemos compaginar as duas coisas e que não falte também, porque às vezes quando nós pensamos em celebrar uma celebração, uma festa gostosa, é que tudo acontece bem e tudo acontece do jeito que nós quereríamos. Às vezes não, às vezes a alegria está no se doar, a alegria está em preocupar no outro, a alegria está em fazer aquele momento de celebração mais agradável ao outro, e quando nós pensamos assim, talvez são os momentos em que nós somos mais felizes. Sim, nós podemos ter o silêncio interior, né? Apesar de estarmos em festa, de estarmos comemorando com barulho, o nosso silêncio interior podemos fazer sim. E isso é importante nessas festas que comemorando, principalmente agora para o Natal. Então aproveita, faça esse silêncio interior, mas também deixa acontecer a comemoração, né? E também esses momentos de celebração não quer dizer que não tenha uma programação. Então a festa é algo que tem que acontecer com certa espontaneidade? Sim, mas sabe uma coisa que nós gostamos de fazer? Sempre ter uma programação. Olha, começa-se com o terço,
A gente reza o terço em família, depois tem lá uma gincana de Natal, em que eles têm que descobrir as pistas até chegar onde estão os presentes, aí é uma parte mais barulhenta, vai começar a ceia, faz uma oração antes de começar a ceia, um pouco mais de silêncio, e depois começa a celebração um pouco mais, isso se alterna, mas quando nós temos uma programação, pedimos com que todos ajudem, a gente consegue também ter essa ordem, e o que o Andréia falava, o importante é aquele silêncio anterior de estar recolhimento, de estar oferecendo tudo aquilo para Deus. Né? Sim, e não esquecer do nosso sorteio. A gente está esperando aqui a participação de vocês, o novo sócio também, que de presente vai receber esse menino Jesus maravilhoso. Então, correm, mandem, se tornem sócio para poder participar do nosso sorteio. Olha lá, quando namorávamos, passávamos as festas cada um em sua casa. Agora, casados, quando chega alguma celebração, é uma briga só. Meu marido não aceita revezar. Isso acontece na sua família também? Você já enfrentou esse tipo de problema ou não? Olha, essa questão nós temos muitas coisas, muitos aspectos que a gente pode comentar. E vamos sim comentar um pouquinho isso com vocês, porque é um fator que estraga muitas festas, essa tensão que pode gerar. Primeiro vocês, enquanto casal, estamos diante de casais jovens, que é muito importante isso, precisa ter muitos combinados, precisa se conversar muito nas coisas e chegar a um acordo. Mas e quando em dois não chega a um acordo? Um tem que ceder e que não seja sempre o mesmo. Então é necessário esse combinar e depois também o egoísmo, né? Isso. Esse que é um ponto muito importante. Muitas vezes estamos pensando só em nós mesmos, não, porque o meu, os meus, e às vezes até pior, às vezes até convence de ir no outro, aí chega lá, fica com aquela cara bicuda, emburrado o tempo inteiro, praticamente estragando a festa dela. Ou o contrário? Como que a gente resolve isso, hein? Nós tivemos uma coisa bem parecida em casa, né? Passávamos a ceia com uma família e almoçávamos com outra família, né? E era uma coisa complicada. E aí os filhos foram chegando e foi ficando mais difícil e aí tivemos uma solução. O Natal é na nossa casa, as famílias estão convidadas, porém ficamos em casa. Foi uma forma da gente achar uma solução para o problema que estávamos vivendo, não é mesmo? Também eu gostaria de aproveitar uma dica para os pais desse casal, né? Ela está se queixando do marido que não aceita compartilhar. Mas quando nós já somos pais de filhos casados, temos que ter muito cuidado de não ter essa postura de absorver, de egoísmo. Não, agora aqui, vem para casa, vem para cá. Não, na outra festa foi lá, agora eu quero aqui. Olha, no fundo, nós deveríamos querer o melhor para os nossos filhos. Não sejamos nós ocasião de desunião. É claro que gostaríamos que estivessem todos conosco, mas também ter esse espírito de desprendimento. De repente, se o meu filho precisou ceder para estar com a esposa dele em outro local que não é aqui, um momento para nós oferecermos a Deus esse sacrifício pelo bem dessa nossa família. E às vezes os pais azedam o Natal dos filhos com uma exigência, quero que seja comigo, quero que venha aqui. E isso vai criando um momento de divisão numa ocasião que deveria ser um momento de união. Olha lá. Difícil comemorar. Meu marido tem muita dificuldade com a família dele, mas fico sem saber o que fazer. Afinal, são avós dos meus filhos. O que fazer nessas situações difíceis? Eu penso que o primeiro é rezar. Primeiro, rezar muito rezar muito para que seja um momento de união, rezar muito para que ele entenda e consiga se entender com os seus pais. E depois também com uma certa delicadeza, talvez ir a fundo nos problemas, né? Não ficar só na superfície. Tentar saber o porquê, né, que essa dificuldade. E isso que você falou, nós, pais, temos que pensar nos nossos filhos. Mesmo que seja uma situação difícil para nós, né, os nossos filhos são importantes. O exemplo, a educação que nós damos. Claro, você lembrou muito bem, são avós que querem participar da vida dos netos e isso é
extremamente saudável, deixar um pouquinho participar dessa vida. Inclusive estávamos esse final de semana com os avós, né? E a coisa é um pouco mais solta, não é tão rígida como nós gostaríamos, mas isso é importante. Então, conversar mesmo, saber o porquê e tentar ajudar nesse sentido. Mas o Fábio falou muito bem. Primeira coisa, reze muito, né? E depois também ajudar esse marido a superar essa dificuldade. Por quê? Né? Porque talvez não vou fazer uma série de terrorismo com o seu marido, mas os filhos tendem, de certo modo, a reproduzir com os pais, quando eles ficam adultos, o exemplo de que eles viam como nós tratávamos os nossos pais. Eu gosto muito de lembrar que dos mandamentos da lei de Deus, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento que vem com uma promessa. Honrar pai e mãe e serás feliz e terás longa vida na terra. Então eu até estava brincando que eu fui lá, eu fui esses dias poucos, minha mãe passou por uma cirurgia delicada, a dona Adelina, espero que esteja assistindo, e todos nós aqui da família da Século XXI estamos falando que só ouvi todo o pessoal aqui falando que estava rezando muito por você, então fomos lá cuidar da avó, e ela falou assim, ela até brincou comigo, falou, Fábio, estou dando muito trabalho para vocês. Eu falei, não, mãe, eu sou meio interesseiro, está lá escrito num dos mandamentos da lei de Deus, que é honrar pai e mãe, você vai ser feliz e tem vida longa. Então, eu estou aqui por interesse, só porque Deus prometeu que eu vou ter vida longa e vou ser feliz. Claro que eu falei com um tom de brincadeira para tornar mais agradável aquele momento, mas a gente considerar isso, que os nossos filhos se espelham em nós também na forma como nós tratamos os nossos pais. Talvez isso sirva de um certo alento para que esse pai, para que esse seu marido, ele supere isso que causa esse distanciamento com os pais dele e busque uma aproximação. Olha lá, devemos mesmo celebrar o Natal nesse tempo tão complicado? Olha, eu penso que quanto mais devemos celebrar o Natal nesse tempo complicado. Igual o Fábio dizia, olhar para o menino Jesus, é isso o verdadeiro sentido. Então, pouco importa se o tempo está difícil, se o tempo está bom, mas o sentido é esse, né? Será que o tempo está complicado? O que nós estamos celebrando? O nascimento daquele menino. E vamos recordar o nascimento daquele menino como que era. Estavam lá, Maria, já com a gravidez avançada, preparando, provavelmente, eu gosto de imaginar o bercinho que José tinha feito na carpintaria dele para o menino nascer, lá em Nazaré, onde eles moravam, mas aí chega um imperador que inventou mandar contar o povo. Vai contar e vocês têm que ir para a terra dos seus antepassados. Ou seja, vai sair de Nazaré para Belém. Olha a mudança de planos de Maria naquela época, grávida, esperando o primeiro filho, com tudo preparadinho ali. O que eles fizeram? Você consegue imaginar São José e Nossa Senhora saindo reclamando? Puxa vida, mas bem agora vou ter que sair, fazer essa viagem, já tinha preparado para o menino nascer aqui. Não, os dois saem serenos e caminham e o menino vai nascer em Belém, num estábulo, porque não tinha lugar para eles na hospedaria. De certo modo, desculpem a comparação, é claro que é um momento de pandemia, é um momento duro, muitas pessoas perderam seus familiares, um momento de tristeza, de desolação, mas não é mais complicado, nem de longe, com a situação que aquele menino cujo aniversário nós vamos celebrar. Maravilhoso esse programa, bom, muito obrigado. E boas dicas, boa noite. Marilene e Leonildo Moreno, Mineto, Van Glória, estado de São Paulo. Obrigada, a gente agradece muito que vocês estão gostando, que a gente prepara isso tudo de coração, né? Sim. E sabe que vai ter uma novidade aqui na rede Século XXI, que é a novena das crianças. Olha só. Novena de Natal das crianças. Vai começar dia 15. É isso, produção? Isso, dia 15 às 5 da tarde, uma novena muito especial. Tem umas imagens que vai passar agora para vocês, como vai ser essa novena. Muito bonitinho, em que as crianças participam desse acontecimento, que é importantíssimo. Olha lá, eles estão sendo os bichinhos do presépio, cada dia um personagem novo, a Maria, o José. Então, eu acho que vale a pena para as crianças. Olha ali o bebê, Fábio. Nossa, cenário vivo. É um presépio vivo. Então, participem e com certeza iremos assistir em casa com as crianças, né? E uma ótima maneira de estarmos preparando o nosso Natal com as crianças. Principalmente com as crianças, isso mesmo. Temos mais interações? Então tá bom. Eu queria dizer um pouquinho, né, que a gente estava falando um pouquinho dessa preparação. Mas sabe que agora a gente pode aproveitar essa época de preparação e rever como está nossas virtudes
nossas pequenas virtudes do lar, as nossas pequenas virtudes que praticamos na nossa casa. Então, é um momento que a gente pode rever um pouquinho, que a gente pode pensar, tá bom, e quais são essas virtudes que a gente no dia a dia tem em casa, no nosso lar, e que a gente pode, com delicadeza, nos examinar. Eu falo nos examinar porque nós temos a tendência de apontar para o outro, né? De falar assim, nossa, fulano não tem pontualidade. Mas primeiro nós, eu sempre digo, se queremos mudar a outra pessoa, mudamos nós primeiro. Então, como está essas virtudes? O bom humor, a pontualidade, o não reclamar, o passar desapercebido, que é uma coisa assim... Você tem uma história bonita, né, Fábio? Do nosso amigo que faleceu, do Toninho? Sim. Que ele sempre servia todo mundo, espírito de serviço, e passava desapercebido. É um grande aprendizado, né? Exatamente. É um amigo, era um pai de 11 filhos também. Era impressionante como ele tinha um espírito de serviço, mas também com uma delicadeza impressionante. Ou seja, se estava à mesa, ele já se adiantava às necessidades dos outros. E curioso que as pessoas que estavam ali não percebiam, porque a gente está tão preocupado em já querer pegar para a gente, quando vinha um servindo e que deixava para o final e escolhia o pior para ele, talvez por isso que esse grande homem era de uma felicidade enorme. Isso podemos imitar. Sabe também, quando teve muitas perguntas que falavam de dar confusão, de dar alguma confusão em família. Uma coisa que vale muito para essa preparação para o Natal, pensar no que nós vamos falar. Porque às vezes tem algum acontecimento que não nos agrada, ou seja, porque é da família da minha esposa, e eu já vou me desabafar com ela falando mal daquela pessoa. Será que se a gente refletisse sobre o peso que tem as nossas palavras no outro, talvez seríamos diferentes. E aquela frase brusca que nós deixamos de falar, aquela frase doce que a gente solta quando alguém fala mal da gente, isso é como se fosse aspectos bonitos mesmo, como se a gente fosse pérolas que a gente vai depositando, que vai tornando mais mais bonito o ambiente da nossa família. Isso mesmo. E também nós queria falar um pouquinho que a gente fica preocupado em agradar a todo mundo, né? Então a gente quer agradar o pai, a gente quer agradar a mãe, a gente quer agradar a todos que estão à nossa volta, mas pensar que quem nós temos que agradar mesmo é a Deus, né? Então, exatamente, olhar para esse presépio com carinho e pensar que é ali que eu tenho que agradar. Então, nessas virtudes, trabalhando, que eu vou agradar a Deus. E é assim que a gente pode preparar de uma forma simples, mas de uma forma muito profunda, esse Natal, né? Exatamente. Olha, temos mais participação, hein? Boa noite, Fábio, Andréia. Olha, quando colocarem doutor, eu vou tirar o doutor, tá? Tá bom. Boa noite, Fábio, Andréia. Que bom esse programa. É a primeira vez que assisto. Sou associada a Século XXI há muitos anos. Muito bom o seu programa. Estou gostando. Muito obrigado, Marilde. Boa noite, Fábio, Andréia. Gosto muito desse programa. Aprendo muito. Um forte abraço do Romário. Olha lá o Romário. Que bom, né? Se não celebramos a vida, não há sentido. Temos de ser gratos, a virtude da gratidão. Olha, a Andréia falava das pequenas virtudes do lar, né, as pequenas virtudes que temos, e a gratidão é uma virtude muito importante. Sabe, será que nós sabemos agradecer? Se nós sabemos dizer obrigado, mesmo para aquelas coisas que, de certo modo, por justiça, a pessoa teria que fazer por nós, mas sabermos ser agradecidos, né? Essa é uma grande virtude. Que a gratidão é uma grande virtude, em que temos que nos examinar mesmo. Como está a nossa gratidão à pessoa do nosso lado, ao nosso filho, ao nosso marido, ao nosso pai, à nossa mãe? Então, pensar um pouquinho nessa virtude e, aproveitando que a gente está falando dessa virtude, podemos ter a bênção agora para abençoar todas as famílias, a nossa também, a Rede Século XXI, a família que está aqui, de todos que mandaram foto, e quem quiser receber uma bênção mais específica, pode mandar sua foto e vai ter a bênção do padre. Vamos lá. Senhor Jesus, a nossa palavra pela família nesse momento é gratidão. Reconhecer as bênçãos, reconhecer a Tua presença junto de nós, nas alegrias, nas tristezas.
no momento de saúde, no momento da doença. Agradecemos, porque o Senhor nunca nos abandona. Venha nos abençoar, fazer com que a sua presença, reconhecer a sua presença nos momentos mais adversos, sabendo que o Senhor é fiel e renova a nossa casa, renove os casais pelo vínculo de amor, com a sua bênção, fortalecendo eles, marido e mulher, no amor que vos une. Que essa bênção estenda a todo casal, a toda a família, fortalecendo na gratidão e na fidelidade, no serviço, no amor a Cristo e aos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então agora vamos realizar o nosso sorteio das pessoas que participaram para receber esse terço maravilhoso. Deixa eu mexer aqui, ó. Você pode pegar um? Vamos lá. Quem é que ganhou o terço? É a Antônia Silveiro dos Santos, de Hortolândia. Muito bem. Hortolândia, então. A produção vai entrar em contato com você, fica tranquila, e vai receber esse terço maravilhoso, né? Exatamente. E não tivemos novos sócios, então o Menino Jesus ficou para o próximo programa. Mas no próximo programa, então, está o sorteio acumulado. Do Menino Jesus? O sorteio do Menino Jesus ficou acumulado e vai ser bem a propósito. Por quê? Porque no próximo nós vamos falar das lições do presépio. Vale dar spoiler nas lições do presépio que nós vamos falar na próxima semana? Acho que vale um pouquinho, né? Olha, você sabe que vale sim, nós já podemos da importância de celebrar, e para celebrar nós precisamos nos preparar. Nós falamos muito dessa importância da preparação. E agora eu gosto muito quando falamos de preparação, preparar o Natal nos debruçando na figura de José. Agora eu falo muito especial para vocês que são pais, né? E não adianta, quando vocês são pais e maridos, e aí você está do lado da esposa, a esposa fica só cutucando ele. Daqui a pouco a gente fala também algumas coisas para vocês. Mas que lições que a gente pode encontrar naquele que fez as vezes de pai daquele menino? Primeiro, um homem que trabalhava em silêncio, a gente não consegue imaginar São José afobado ali, né? Correndo, fazendo trabalho mal feito. Não, era uma pessoa que se esmerava no seu trabalho e que com esforço ganhava aquela família, mas um homem de vida interior, um homem que sabia conversar com Deus, sabia encontrar Deus enquanto trabalhava. O exemplo de São José, de um homem que trabalhava em silêncio, com aquele esforço de oferecer aquele trabalho para Deus e esse trabalho que dava sentido também à sua vida, à sua família. Mas São José, que era um homem que tinha a missão de proteger Maria, de proteger Nossa Senhora. A gente imagina ele em todos os momentos da vida, mas naquela longa caminhada até Belém, como um homem que protegia a Sagrada Família, o protetor da Sagrada Família. Se a gente quer também encontrar paz, se a gente quer ter serenidade, se a gente não quer evitar esse ativismo, se a gente quer também não ficar muito preocupado com o que vai acontecer, preocupado com o futuro, então saibamos reconhecer São José, sabe, ter esse olhar de São José, que ele é um homem que sempre ficava em segundo plano, para que reluzisse quem? Nossa Senhora e principalmente o Menino Jesus. Então esse exemplo de um homem silencioso, que trabalhava em silencioso, mas um exemplo de um homem que sabia cuidar, que sabia proteger, que sabia zelar para a sua família. Então para vocês, pais, a gente já adentrando no que nós vamos falar um pouquinho mais em cheio na próxima, para vocês talvez uma dica interessante para a preparação do Natal, nós que somos pais, nos centrarmos na figura de José, nas virtudes desse grande santo da vida da igreja. E a semana que vem, que a gente vai falar bastante do presépio, da figura do presépio, a gente vai trazer uma surpresa aqui, como que nós preparamos as crianças com o presépio lá em casa. Olha lá, temos uma última participação. Como fazemos com as saudades daqueles que partiram nessa época, que é tão melancólica? Fábio e Andréia, parabéns pelo programa, muito inspirador.
Olha, o que fazemos com a saudade daqueles que partiram, né? Essa saudade que se traduz em oração, mas essa saudade também que nos chama, aliás, até essa pergunta eu achei muito, muito bonita, porque muitos de nós perdemos pessoas e essas pessoas queridas que nós perdemos, talvez nesse momento de Natal, surge uma certa dor, a lembrança daquela pessoa, mas que isso seja um estímulo para nós lembrarmos que nós estamos aqui de passagem. A gente falou muito de festas no programa de hoje, de celebração. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele falava da vida eterna, quando ele falava do céu, como que ele falava do céu? Como uma festa. Uma grande festa. O céu é uma grande festa, é uma grande celebração. Nós estamos de passagem. Essa pessoa que nós perdemos, que não está entre nós, já está nessa festa. Sim, então na próxima semana vamos falar mais do presépio e eu já dei o spoiler das crianças participando. Então acompanhe com a gente e até a semana que vem. Boa noite.